que não vai ficar tudo muito genérico, uma vez que a inteligência artificial é alimentada por dados que são imputados por uma pessoa, por alguém? Olha, não só genérico, a gente corre esse risco, né, porque a gente tem que ter profissionais que vão fazer esse trabalho, e eles precisam ser muito qualificados, talvez generalistas, precisam ter uma cultura ampla, como a gente tem os vieses, que são os vieses ideológicos, a gente tem vieses que a gente já discute, que tem relação com os direitos das minorias, com liberdade de expressão, a gente sabe disso. Tem os vieses racistas, machistas, misóginos, políticos de diversas posições. Então, os vieses são algo que fazem muita diferença na construção do resultado das ferramentas de inteligência artificial. Então, isso é algo que a gente precisa ter uma atenção absolutamente redobrada, porque isso é um perigo e vem sendo alertado até pelos filósofos e cientistas que trabalham e são otimistas com a inteligência artificial. O grande perigo não é a ferramenta. O perigo somos nós. O perigo que somos utilizamos nós. a ferramenta. Veja, você usou um exemplo interessante, você falou o coração da agência. Eu fiquei pensando aqui, você sabe que durante muito tempo se pensou na história da humanidade que o coração é que, na verdade, era o órgão do qual vinha a capacidade criativa e intelectual nossa, para uma relação simplória, porque se entendia que a gente ficava, por exemplo, com o coração acelerado quando a gente ficava ansioso, fica, né? E, portanto, era o coração que dava o comando para reagir às emoções. Durante muito tempo se pensou que o cérebro ele servia somente para resfriar o sangue do corpo, né? E que o coração era uma teoria cardiocêntrica da racionalidade, etc. No fundo, a gente precisa entender essa concepção de que a nossa percepção do mundo, claro que ela está no nosso cérebro, claro que ela está no nosso racional, mas ela está na nossa emoção. Essa emoção, não acredito que seja transponível para qualquer ferramenta. Mas eu acho que é uma coisa um pouco óbvia, eu não acho que eu não estou adivinhando nenhum futuro com isso, sabe? Então, eu acho que isso é uma discussão que me parece evidente e que o que a gente precisa fazer é tomar cuidado para não nos enganarmos. Tomar cuidado para a gente não projetar num futuro em que a tecnologia nos vai dar e já nos está dando soluções, por exemplo, para análise de dados nas ciências médicas, né, de diagnósticos e prognósticos, quer dizer, um diagnóstico ou uma sucessão ou uma coletividade, uma coleção enorme de diagnósticos pode ser lido com uma melhor qualidade do que médicos, talvez, mas isso não vai afastar a necessidade da presença do médico na consulta, entende? Eu acho que isso que acontece nas ciências médicas e da saúde, a gente precisa que esteja presente em outras atividades, como, por exemplo, nas artes. Eu acho que isso é uma tarefa nossa contemporânea, entende? Porque o que a gente vê é uma vulnerabilidade no artista, é uma fragilidade na manutenção da possibilidade do ser artista, que a gente precisa cuidar das pessoas. E eu não estou falando assistencialmente, eu estou falando do ponto de vista de dar a possibilidade do maior número de pessoas sonhar em querer ser artista, criadores, porque, no fundo, é bom para elas e é bom para todos nós, porque a arte nos salva. A arte nos permite ter uma vida menos dura. Nós vimos isso na pandemia, todos nós, há 3 anos atrás, já se vão 3 anos, né? E um pouco menos. E é uma coisa absolutamente incrível, como pessoas ainda têm a disfarçatez de acusar os artistas, os criadores, de pessoas preguiçosas ou inativas. Isso é uma concepção muito equivocada, né?